A partir de agora nós vamos decolar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou muito animado esta noite. Amém. Estou muito feliz. Aliás, eu sou uma pessoa muito feliz, mas tem dia que a gente está mais animado, não está? Tem dia que a luta está tão difícil que a gente vem pela misericórdia de Deus, mas tem dia que a gente, sabe, dá vontade de pular, de gritar, de cantar. E eu estou parecido com isso esta noite. Bem, a palavra que eu trago esta noite e como tema, a amizade com Deus. Como é que é o tema da mensagem? Amizade com Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 37. Salmo 37, Salmo de Davi, e o versículo 4, ele diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Vamos ler novamente? Vamos ler juntos. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Quero dizer a você esta noite que você nasceu numa família real. Amém? Então viva como tal. Eu já começo metendo o pé na porta hoje. Você nasceu numa família real. E você, como príncipe de Deus, deva viver como tal, amém? Porque se eu nasci numa família real, onde nós temos um rei, eu sou um príncipe. E como eu vou lidar com aquilo que eu sou? Porque o grande problema, muitas vezes, é a gente não saber quem é. E quando você não sabe quem é, você pode ser enganado. Amém? Outra coisa, irmãos, e é só minha introdução, quando eu olho para Saul, que Deus escolheu, deu-lhe dons e talentos, mas Saul jamais imaginou que um dia ele seria rei, e mesmo Deus colocando ele na posição de rei, ele não viveu como rei, na presença do Senhor, e por causa da sua baixa estima, e por não perceber quem era, escutem, você sabe quantos anos esse homem reinou? 40 anos. Agora o grande problema é que durante 40 anos esse homem reina e apenas 2 anos, me ouça isso aqui em nome de Jesus, 2 anos apenas viveu conforme o Senhor determinou. Isso significa dizer que 38 anos, Saul ainda tinha o papel de um rei, mas se vivia como alguém que não fora chamado por Deus. Lembra que durante esse período ele ficou endemoniado, durante esse período ele quis matar inclusive o seu próprio filho, lutou para destruir Davi, e a vida dele foi um fracasso, até que ele mesmo se suicidou. Porque ele não entendia, na verdade, que ele era alguém chamado por Deus para viver na dimensão. Amém? Estão ligados? Sim. Bem, e o texto que eu trago esta noite, ele é de suma importância, a partir de algumas observações. Aliás, na quinta-feira eu estava aqui, na nossa reunião de oração, eu, pastor Nonato e irmão João, e eu acabei na conversa, antes da oração, toquei nesse assunto e disse para eles, vou falar um pouco sobre isso no domingo. E ontem, nós estávamos numa
reunião de família, da família da Erlen. E foi um almoço, porque um sobrinho dela que estava viajando veio passar as férias aqui, então eles chamaram para a gente ir para o sítio. E foi um momento de comunhão da família. Mas, ao mesmo tempo, eles têm um lado da turma, né, que gosta da cerveja. Não tem essa turma? Então eles separaram para lá e ficaram tomando lá a cerveja dele, comendo churrasco. E nós, a turma que não é dessa turma, né, ficamos no nosso grupo. Mas preste atenção. Depois foi chamado, ou chegaram 2 jovens. E esses jovens foram chamados para cantar as músicas ao vivo para eles. Aliás, diga-se de passagem, cantavam muito mal, os rapazes. Eu digo, misericórdia. Mas qual o problema? Por que eu estou trazendo isso? Porque para mim foi terrível saber que aqueles dois rapazes, eles são oriundos de uma igreja, vieram de uma igreja, se desviaram, cantavam na igreja, e agora eles estavam cantando qualquer música, qualquer coisa. Eles jamais entenderam o que é ter de verdade uma amizade com o Senhor. Estavam na casa de Deus, cantaram para Deus, mas sequer, ou pelo menos aparentemente, eles não tinham sequer temor pela santidade de Deus. Porque de verdade nunca se deleitaram no Senhor. Não sabe o que é deleite no Senhor? Então qualquer coisa lhe leva para longe. É como Esaú, que trocou a bênção do Senhor por um prato de lentilha. E eu venho pensando como é que esta geração, a nossa geração, de jovens, adolescentes, mas também de homens e mulheres adultas, como nós vamos viver diante do Senhor? Bem, me ouça aqui. Seu sacrifício é importante? Sim. Mas Deus preza mais pela obediência do que pelo sacrifício. Lembra que Deus diz por meio de Samuel para Saul: obedecer é o quê? Melhor do que sacrificar. Agora, Deus também preza mais pela a amizade do que pela obediência. Vou explicar de novo. Deus preza pelo teu sacrifício, amém? Mas Ele preza mais pela tua obediência. E Ele preza mais pela a amizade que Ele vai ter contigo do que propriamente com a tua obediência. São níveis de relacionamento que nós devemos ter com o Senhor. Então você vai fazer um sacrifício, e se isso é de coração, Deus vai se agradar. Se você obedece, e obedece por amor, Deus vai se agradar. Agora, quer agradar ao Senhor, deleita-te nele. Amém? Porque, João Filho, uma coisa é eu obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Amém. Já é maravilhoso, amém? Mas quando você sobe na amizade, sabe o que o texto diz? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do coração dele. De quem é que Ele vai satisfazer? O desejo do teu coração. Isso significa dizer que você subiu no entendimento da tua relação com Deus, e Ele se agradou tanto disso, que Ele já deixa de fazer a vontade dEle, em alguns aspectos, para agradar e fazer aquilo que você deseja. Amém? Está claro isso para os meus irmãos? Os amigos influenciam? Sim ou não? Um dia Deus estava irado com Sodoma e Gomorra, e disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí ele diz assim: mas por acaso eu devo ocultar
o que hei de fazer para o meu servo Abraão. Percebe? Deus estava dizendo, ele é meu amigo. O que eu vou fazer, eu não vou ocultar, porque nós somos amigos. Está entendendo? Aí ele vem, irmão Daniel, e agora vai falar com Abraão, e diz, amigão, é o seguinte, eu desci e vou destruir Sodoma e Gomorra, porque eles viraram as costas para mim, e o seu clamor chegou até os céus. Aí Abraão diz, como é que é? Amigo, e se houver lá 50 justos, você vai destruir? Aí Deus fez a matemática, não, 50 não, né? Eu não destruo. Desculpa aí, meu amigo, se tiver lá 40, ele vai questionando com Deus, não que Deus não soubesse. Eu estou falando de um tipo de relacionamento que você chega diante de Deus diz, eu vou fazer, e você diz, ok, Senhor, mas nós somos amigos, e eu quero saber qual é a tua ideia sobre essa questão. Vocês lembram que ele chegou até 10? Talvez se Abraão dissesse, se tiver lá só 3. Eu estou lhe dizendo que o grau e o nível de intimidade que Abraão tinha com Deus, não colocou Abraão, sabe, na berlinda, com medo, dizendo assim, eu não vou dizer nada, porque Deus pode até me matar. Pelo contrário, ninguém tinha dito a Abraão que ele poderia questionar a Deus. E ele não questionou por desobediência, ele questionou por causa da amizade que ele tinha com o Senhor. Qual foi o dia que o Senhor falou alguma coisa para você, e você então faz a pergunta para Deus? Mas eu vou mais longe. Novamente, depois que Deus tirou Israel da terra do Egito, vocês lembram disso? E quando chegaram na cordilheira do Sinai, 3 meses apenas, eles decidiram fazer um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava na presença de Deus, Israel fez um bezerro de ouro. Lembram disso? E Deus disse, desce, Moisés, porque o teu povo que tu tiraste da terra do Egito, virou as costas para mim, e fizeram deuses para eles. E Moisés desce, quebrou as tábuas que ele tinha recebido do Senhor, e Moisés se irou contra o seu povo, e Deus disse, eu vou destruir esse povo, teu povo, e vou fazer de você uma grande nação. Moisés disse, não, esse povo não é meu, nem eu tirei de lá, esse povo é teu povo, e o que é que as nações vão dizer a teu respeito? Eles dirão assim, Deus tirou eles da terra do Egito para matar no deserto, é isso que o Senhor quer? Você percebe? Aí Deus diz, tudo bem, eu não vou matar, mas não vou andar mais com vocês, eu vou mandar o anjo, e eu digo a vocês, se Deus dissesse para algum de nós que não andaria conosco, já ia mandar um anjo, nós já estávamos satisfeitos com isso, sim ou não? Aliás, tem igrejas que fazem culto para anjos, né? Um anjo aqui, outro acolá, aqui está cheio de anjos. Não estou dizendo que o problema não são os anjos, é que às vezes a gente se contenta com algumas manifestações. Não foi isso? E Moisés disse, ok, pai, beleza, então estamos juntos, já que o Senhor não quer andar com a gente, então manda teu anjo, foi isso? E a resposta é não. Sabe o que Moisés disse? Se o Senhor não for conosco para a terra prometida, deixa eu dizer ao Senhor também, nós não vamos. Você tem coragem de dizer para Deus, Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Percebe? Eu estou lhe dizendo, gente que conhece ao Senhor, e Deus disse, então eu irei com vocês. Ele disse, se você for conosco, então mostra a tua glória para mim. E agora escutem, vocês lembram que havia a tenda da congregação, onde Moisés falava com Deus, e Deus disse que falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo.
Mas ele disse: eu não estou satisfeito com aquilo que eu já tenho recebido. Glória a Deus pelas bênçãos que o Senhor já tem me dado, mas eu quero mais do Senhor. E Deus disse: não dá para mostrar meu rosto, mas a minha bondade vai passar sobre você. Eu estou lhe dizendo que Deus tinha decretado um juízo a Israel, que ia destruir, e de Moisés ia fazer uma grande nação, e Moisés disse: não, Senhor, meu amigo, eu quero te dar uma ideia, faça assim, e as nações não vão, zombar do Senhor. E Deus disse: então tudo bem. Mas eu quero caminhar mais um pouco, porque eu quero falar exatamente sobre que tipo de relação nós temos com o Senhor. Lembram que Deus mandou Israel fazer o tabernáculo no deserto? Sim ou não? Lembra? Ele disse: olha, você vai fazer, e esse tabernáculo ele tem 3 áreas, é dividido em 3 partes. A primeira nós vamos chamar de átrio, qualquer pessoa pode ir fazer o seu sacrifício lá, mas a segunda parte é o santo lugar, isso só os sacerdotes têm que ir fazer os sacrifícios lá dentro. Mas haverá um outro lugar chamado Santo dos Santos, e uma vez só no ano, então as pessoas, o sumo sacerdote entrará e ele orará por si mesmo e pela nação. Então é só eles uma vez. E isso durou muito tempo, vocês lembram disso? Durante todo o deserto isso aconteceu. Só que a arca do Senhor fora levado desde a época de Eli, lembram? A arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, e quando voltou, ficou em Kiriat Jearim, lá distante, e Davi mandou buscar a arca do Senhor, e ficou na casa de Obed-Edom, e ele soube que por causa da presença da arca, a casa de Obed-Edom foi abençoada. Ele disse: eu vou trazer então a arca do Senhor para cá. Agora escutem aqui. O tabernáculo era feito para ter reverência, medo. Não se podia imaginar chegar diante da arca do Senhor. O máximo que as pessoas comuns como nós fazíamos era entrar no átrio, os sacerdotes entrando no segundo lugar, que era o santo lugar, mas ninguém poderia entrar no Santo dos Santos. Agora Davi decide fazer uma cabana. Fazer o quê? Uma cabana. E colocar a arca do Senhor, que deveria estar, no último espaço. Agora ele faz uma cabana. Diante desta cabana, ele constitui cantores, que no tabernáculo não havia. Ele constituiu 2 famílias, uma de Asaf e a outra de Geduntum, que eram levitas, e eles ficavam com suas famílias fazendo o turno de 24 horas, isso durou mais de 30 anos, você pode imaginar um culto que dura mais de 30 anos, 24 horas por dia. Assim fez Davi. Foi ele que colocou tambores e tamborins, foi ele que colocou instrumento de cordas, para aqueles cantores adorarem no lugar onde a arca estava. Agora, irmã Jesus, o que é mais impressionante, Deus não mandou ele fazer. Deus tinha dito: você faça e tem que ser desse jeito. Davi fez do jeito dele. No deserto era daquele jeito, mas enquanto não havia o templo que ele decidiu fazer para o Senhor, ele fez apenas uma cabana e colocou cantores e gente para adorar a Deus. E sabe de uma coisa? Deus se agradou. Eu vou lhe dizer mais uma coisa: Deus gostou mais da cabana que Davi fez do que o tabernáculo que ele mandou fazer. Vou dizer de novo a meus irmãos: Deus se agradou mais da cabana de Davi do que do tabernáculo que ele mesmo, Deus,
havia mandado fazer. Pastor, abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos. Meu Deus, eu anoto tanta coisa e eu... Eu acho que é 15 e 16, mas é capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16, diz assim: cumpridas estas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de... Não é de Moisés, não? No meio está escrito Moisés. Foi Moisés, não. Foi de quem? Davi. Levantando das suas ruínas e restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também de todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Por que ele não disse, eu virei e vou restaurar o tabernáculo que eu mandei Moisés fazer? Eu não vou e virei e restaurarei a casa que Salomão fez com toda a sua glória? Mas Deus olha e diz, eu virei e vou restaurar a cabana que Davi fez. Agora você pode entender quando Davi diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Davi se apaixonou tanto por Deus, que ele mudou o nível de relação apenas por obediência. E foi direto ao coração de Deus. Irmãos, Enoque, o sétimo depois de Adão, a Bíblia diz que Enoque andou com... E isso, Deus o tomou para si. Ele gostava tanto de andar com Deus, que Deus disse, só tem um jeito, eu vou tomar esse homem para mim. Escuta-me, a sua e a minha relação com Deus deva ser de obediência, sim. Mas se nós não mudarmos, preste atenção nisso, se a nossa relação com Deus não for além da obediência, você jamais conhecerá o coração do Senhor. Se o teu relacionamento com Deus é só não faz aquilo, ou faz aquilo outro, ou não faz, você não conheceu a mente do Senhor. É assim, quanto mais a gente anda com Deus, lembra que Paulo vai dizer assim, quem conheceu a mente do Senhor, quem lhe instruiu, quem lhe deu conselho? Aí ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que eu penso? Muitas pessoas andam ao fio da navalha. Será que Deus permite que eu vá até aqui? Será que não? Eu estou pecando, mas não é tanto. Então ele fica numa gangorra. Uma hora ele está mais ou menos santo, outra hora ele está profano, uma hora ele quer obedecer a Deus, outra hora ele faz com tudo para desobedecer ao Senhor, porque não ama ao Senhor. Vocês sabem, está havendo esse Mundial de Clubes, né? Que diga aos flamenguistas, que sofreram esses dias, mas esses 2 dias atrás, o Fluminense jogou com um time, como é que é o nome do time? Al-Hilal, sei lá, quase assim, é um time árabe. E quando terminou, não sei se alguns de vocês viram, fizeram uma entrevista com o Fábio,
que é o goleiro do Fluminense. E quando vieram conversar com ele, ele disse: eu sou goleiro de Deus. E a menina disse assim: e essa questão dessa tranquilidade que você tem? Ele diz: enquanto eles estão lá, eu estou orando. Você está entendendo? No meio da batalha, sabe, bola cruzada de todo lado, chute a gol, e ele tentando defender de todo lado, e ele disse: eu estava orando, mas antes de eu vir para cá, é muito jejum, é muita oração, é muito palavra de Deus, a minha mente está cheia da palavra de Deus, amém? Enquanto a bola está lá, eu estou orando, dizendo: Senhor, dá sabedoria a ele, dá garra aos meus companheiros, ajuda para que eles sejam fortes, e quando vem na minha direção, então o Senhor já me abençoou, amém? Ou seja, o camarada está ele não está no templo, ele não está aqui, sabe, para a gente cantar e adorar a Deus, mas ele está num local, sabe, onde a pressão, principalmente a pressão é enorme, e ele está lá louvando a Deus, ele está lá orando, ele está conhecendo, ali no lugar de obediência, meus irmãos. É a guerra, mas ele mesmo no meio da guerra, ele está deleitando-se no Senhor, amém? Eu digo: meu Deus do céu. E eles disseram assim: rapaz, ele vai fazer 45 anos, pastor Nonato, agora em setembro. Mas disseram: ele está muito melhor do que quando ele era adolescente. Sabe o que é isso, irmãos? Esse rapaz decidiu encontrar no Senhor um lugar, sabe, de descanso e de alegria, amém? E às vezes eu fico pensando, tem gente que por causa de qualquer problema abandona o Senhor, não sabe mais orar, não sabe mais buscar a sua presença. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a obediência é boa, mas você aqui não veio por causa da obediência, você veio aqui pelo prazer de estar na presença do Senhor, amém? Sabe, quando você ora, quando você canta, quando você levanta as mãos, adora ao Senhor, não tem a ver com obediência, tem a ver com deleite, tem a ver com adoração a Ele, e aqui que Deus se agrada. Tudo bem? E eu fico pensando, e o que você faz na presença do Senhor? A gente deva se alegrar, exaltar o seu santo nome. Ele está na nossa vida, amém? Nunca deixe de obedecê-lo. Eu não vim aqui para falar de uma graça que você não precisa obedecer a Deus, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você deva obedecer, mas esse é o nível mais baixo. Você tem que sair desse nível de obediência e obedecer por amor, sem nenhum sacrifício, mas fazer isso de todo o seu coração, que aquilo que Deus manda é como se fosse algo natural para você fazer isso com alegria. Sabe quando nós estávamos cantando ainda há pouco, sobre aquela mulher que estava no poço, lá à beira do poço de Jacó, da mulher samaritana? Sabe, Jesus, ela sabia as escrituras. Lembra que ele disse assim: Senhor, por acaso nós devemos adorar, os judeus dizem que a gente deve adorar em Jerusalém, nós samaritanos dizemos que nós devemos adorar aqui em Jerezim. Ela conhecia, ela sabia que o Messias haveria de vir, mas ela não precisava de mais informação. O que ela precisava era de um encontro com Deus. O encontro com Deus, querido, muda a tua visão. O encontro com Deus muda, sabe, o teu grau de satisfação. Você não vem na igreja porque o pastor está dizendo que tu tem que ir. Você não vai dar seu dízimo e oferta porque o pastor vai dizer: olha, irmão, você tem que dar oferta, ou tem que fazer isso, você tem que evangelizar, você tem que fazer isso. Você faz isso com prazer. Sim ou não? Deleita-te no Senhor. Primeiro, agrade ao Senhor e seja cheio do conhecimento da sua vontade. Amém? Quando isso acontecer, João Batista, nós vamos saltar de nível. Escuta aqui, tem gente que só fica na obediência e recebe o galardão da obediência. Tem gente que vai para a satisfação do Senhor e aí é cheio do conhecimento da vontade de Deus. Mas tem gente, como esses homens que citei, eles vão para além. Aí Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e
e as demais coisas vos serão acrescentadas. O mundo precisa ver uma igreja que se move não apenas pelos mandamentos, mas por um coração rendido a Deus. Quando nós oramos e temos orado e temos crido que haverá um grande avivamento no meio do povo de Deus, amém? Mas não será um avivamento apenas para as pessoas obedecerem. E novamente eu digo, a obediência é fundamental para apenas um começo de uma jornada. Agradar-se do Senhor é o nível que Ele quer nos chamar. E esse mundo vai ver um povo que conhece o seu Deus. E Deus diz por meio de Daniel, que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E o avivamento de Deus virá. E eu creio que não vai demorar. E uma das coisas que vai fazer é esse povo andar em arrependimento, em temor, em santidade, em glória. E Deus fará coisas extraordinárias em nós e por meio de nós. Amém? Amém. Então, deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Deleita-te no Senhor. Essa era uma introdução. Eu anotei muita coisa, mas eu digo, Senhor, se eu for falar tudo o que eu anotei, eu vou passar a noite ensinando. Mas eu quero só chamar a atenção dos meus irmãos, que quando você foi chamado por Deus desde a eternidade, Paulo vai escrever que nós somos chamados para ser santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Percebe que ele não diz em obediência, mas em amor. Novamente eu digo para que ninguém fique pensando, o pastor está dizendo que a gente não deve obedecer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você ultrapassar o nível da obediência. Porque, como disse, esses jovens que estavam ontem cantando para o mundo, um dia eles cantaram na igreja, um dia eles foram obedientes, mas nunca conheceram o Senhor. Qualquer coisa lhe satisfaz, mas lembra de uma canção que quem já pisou, como é que é? No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Vem pela glória, a glória de Deus. É disso que eu estou dizendo. Você já pisou no Santo dos Santos? Nada mais, absolutamente nada será capaz de satisfazer o desejo do teu coração, porque tudo que você quer é agradar o amado da nossa alma. E findo dizendo que Deus vai nos levar, irmã Shirley, do Evangelho de Marta, que é o Evangelho do que faz as coisas ficar prontas no seu devido tempo, para o Evangelho de Maria, que escolheu a melhor parte, onde ela se deleita em estar na presença do Senhor. Amém? A gente precisa sair desse lugar onde a gente só sabe receber ordens, ter medo do futuro, sem saber que esse Deus nos ama e quer derramar a sua paz e a sua graça no nosso coração. Eu disse a vocês no início, você nasceu numa família real, amém? Então viva como um filho do rei, experimente aquilo que sai do trono. Paz. O reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo.
A minha pergunta é: você sente paz? A paz de Deus que excede todo o entendimento tem guardado o teu coração? Tu sente a justiça de Deus que removeu o teu pecado e Cristo se tornou a tua justiça, não a sua, porque Isaías vai dizer que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Mas quando a justiça de Deus veio, e arrancou o pecado das nossas vidas e nos fez justos, e você se sente justo. E a terceira coisa, você está no reino de Deus, você sente a alegria do Espírito Santo? Porque se não sentir, querido, está na hora da gente se voltar para Deus até que Ele se derrame como uma água no nosso coração. Um coração sedento que deseja mais de Deus. Deleita-te no Senhor. E Ele satisfará o desejo de quem? Do teu coração. Quando o teu coração foi igual ao do Senhor, então saiba que Ele satisfará o desejo do teu coração. Viva por uma experiência diária com Deus, e você vai ver que vai além das nossas religiões, vai além daquilo que os homens pensam, vai do jeito que Deus pensa. É esse o propósito de Deus. E findo com essa frase que ele disse por meio de Jeremias, que ele queria que se eles ouvissem a sua voz, se vocês ouvirem a minha voz, então a tua paz será como de um rio que corre para o mar. Paz perene, paz profunda. Pastor, eu preciso de paz. Alinha o teu coração com o coração do Pai. Alinha teu coração com o coração de Deus. Deleita-te nele e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Você pode aplaudir a Jesus esta noite. Mas eu quero chamar, eu falei sobre isso. Mas eu sei que alguns de vocês, até para esse nível de obediência está difícil. Até obedecer, é ruim. Subir de nível para o contentamento parece algo impossível, ou só para os gigantes espirituais. E Deus está dizendo para cada um de nós: